Vou falar sobre piedade filial, capítulo 14, Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe. Vocês estão ouvindo bem? A Sarinha perdeu o áudio. Não, Vocês eu estão não ouvindo perdi, bem, não. Eu né? tirei o áudio só para não atrapalhar você. Tirou, né? Tá bom. Eu tenho até que horas? É a primeira vez que... São 6h35, você tem até 7h05 no máximo, Hernani. Até 7h05 no máximo, tá, Vou Hernani? fazer Não. até às 7, então, eu passo. Um beijo. Um Um beijo. beijo, meu amor. Então, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Eu vou começar explanando sobre os itens de 1 a 4, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, depois eu vou entrar numa apresentação e aí vou tentar colocar ela aqui para que nós possamos acompanhar. Se não der certo, a gente volta atrás. Vamos testar no Zoom. Então, esse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com o item, né, piedade filial. E é interessante, né, nesse item, e a análise que nós vamos fazer hoje, por sermos uma casa, né, que a gente já está há anos juntos, né, já conversando sobre o Evangelho inúmeras vezes, e é um time muito estudioso, então a gente vai fazer uma leitura um pouco menos trivial do que é honrar vosso pai e vossa mãe, né, a piedade filial. Por que isso é tão importante, né? E a gente começa analisando os dois primeiros itens dos 4 itens desse capítulo Piedade Filial. O primeiro é sobre uma passagem de Jesus, que na realidade representa 3 passagens de Jesus. Representa em Marcos, capítulo 10, versículo 19, Lucas, capítulo 18, versículo 20, e Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Por incrível que pareça, essas 3 passagens de 3 evangelhos diferentes são questionamentos feitos a Jesus em momentos distintos. Uma é sobre um mancebo rico, outro, um saduceu pergunta a Jesus o que é preciso entrar no reino de Deus, quais são os principais mandamentos. Então, interessante que Jesus responde da seguinte forma: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Então, ele dá uma resumida nos 10 mandamentos, trazendo essa visão, né, e inclui o item honrai vosso pai e vossa mãe. Aí a gente vai para o segundo item, que a gente já está falando do Decálogo, já está falando do livro do Êxodo, dos judeus, né, do Torá ou do Antigo Testamento. Se for na Bíblia Católica, é o Antigo Testamento. Se for no Torá, né, que é o livro judaico, é Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então é interessante que tanto no Antigo Testamento estava contido como um mandamento fundamental honrar vosso pai e vossa mãe, quanto Jesus repetia, porque Jesus excluía alguns dos mandamentos. Tanto é que, em algum momento, ele resume, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas, quando ele fala de mandamento, ele inclui honrar vosso pai e vossa mãe. Por que isso? Por que isso é tão importante, mesmo naqueles tempos longínquos, e na vinda de Jesus ele reforça essa passagem? É sobre isso que a gente vai analisar agora. Vou tentar colocar aqui agora a apresentação e a gente vai fazer uma análise não trivial, apenas honrar o pai, a mãe, o respeito, a caridade, não. Vamos fazer uma análise um pouco mais científica do porquê que esse item estava incluído desde o Antigo Testamento, repetido pelos profetas e repetido 3 ou 4 vezes por Jesus no Novo Testamento. Então, vamos lá. Vamos tentar colocar aqui. E eu não estou conseguindo. Está disable para mim colocar o share screen. Vocês conseguem liberar para eu fazer, não? Hernani, você teria que ter mandado para mim para eu poder liberar para você. Agora vai ficar difícil. Então não tem jeito. Então, a análise é o seguinte, da apresentação que eu iria fazer. Nós somos um planetinha, né, vivendo num sistema solar dentro de uma galáxia imensa que é a Via Láctea. É um pontinho, é um grão de areia, o nosso sistema solar dentro da Via Láctea. Então, na realidade, nós somos espíritos
criados em imagem e semelhança de Deus, prontos para evoluir. E o que é essa trindade universal? A trindade universal são os 3 elementos que nós conhecemos e que formam a existência do universo. Deus, o princípio espiritual e o princípio material. O princípio espiritual é que vai gerar o espírito que nós somos hoje. E o princípio material, que é o fluido cósmico universal, é que gera a matéria, tudo que nós conhecemos. Então, tudo no universo se origina de Deus e tem como princípio espiritual tudo que é inteligente, inclusive nós, espíritos, como individualidade, e o fluido cósmico universal como matéria. Isso é a base do universo. E é a base da doutrina espírita também. O nosso estudo espírita, ele sempre tem como base isso. Só que, como que você consegue criar a evolução do espírito? Por que existe o universo? O universo só existe para que o espírito consiga evoluir intelectual e moralmente. A existência de tudo que é princípio material no universo é com uma única função: o crescimento e a evolução espiritual. Somos nós. Então, tudo que a gente olha no universo e vê, luas, sóis, sistemas, planetas, tudo isso só existe como matéria e foi criado, né, e desenvolvido para que nós, espíritos da energia, consigamos nos desenvolver. Essa é a máxima do universo. Olhando de fora, é para isso que a Terra existe, por exemplo. O nosso planeta, que é a nossa escola, só existe para a nossa evolução espiritual. Hernan, desculpa. Tenta botar o vídeo que eu já liberei você. Ah, é? Então vamos lá. Ih, liberou mesmo. É muito melhor assistir assim. Vocês estão enxergando ou não? Estamos, agora eu estou. Então vou botar Eu aqui. estou enxergando, Hernani. Estão enxergando? Tá ok? Então vamos lá. Então o que eu falei, né? Honrar pai e mãe. Vamos fazer uma visão agora de fora do planeta. Vamos fingir que nós fazemos parte daqueles engenheiros siderais que Jesus faz parte, né, de espírito puros. Lembra que Emmanuel falou a primeira reunião dos espíritos puros, do qual Jesus fazia parte, tirou uma partícula nebulosa solar para montar o que nós conhecemos hoje como planeta Terra, não é isso? Jesus já fazia parte, está lá no caminho da luz. Então, esse ponto desse primeiro fórum meu aí é um ponto de grão de areia que representa o nosso sistema solar dentro da Via Láctea, para a gente ter ideia de tão pequeno que nós somos, né? O nosso Sol e os planetas todos estão ao redor dele, é esse pontinho aí que mal dá para ver dentro dessa figura, né? E o nosso planetinha é esse terceiro da fila aí, ó, a partir do Sol, que é o quê? A nossa escola. Esse planeta, assim como todos os outros planetas do sistema, só existem para a evolução espiritual. E no Livro dos Espíritos, na questão 55, é perguntado, né? Kardec pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então, todos os globos, né, que existem no universo são habitados. Não da mesma forma que a gente conhece aqui. Esse estado biológico, essa condição foi desenvolvida na Terra para a nossa evolução espiritual, mas todos são habitados no universo. E aí, o que é a Trindade Universal? A Trindade Universal é Deus, primeira questão do Livro dos Espíritos, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, não é isso? É o nosso único dogma. O que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E aí vem o princípio espiritual, o princípio material, o fluido cósmico universal, que está bem próximo de nós chegarmos dele, né? Já chegamos às partículas de Deus, através do acelerador de partículas que tem lá na Europa. Já conseguimos descobrir como funciona a massa dos prótons, nêutrons e elétrons, e agora estamos diminuindo a nossa capacidade, né? Reduzindo para chegar perto do que a gente vai conhecer algum dia, que é o fluido cósmico universal.
Do princípio espiritual, cria-se o que nós somos, espíritos, fadados ao crescimento intelectual e moral. E do princípio material, a matéria, que nós conhecemos, né? Desde as pequenas partículas às grandes partículas, como nós vivenciamos aqui, nessa forma material, biológica que nós encontramos hoje. Esse é o espírito, esse é o perispírito e o corpo. Há, então, dois elementos gerais do universo, matéria e espírito, sim, e, acima de tudo, Deus, o Criador de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. A Trindade Universal, Livro dos Espíritos, questão 27. O espírito é essa energia aí, à esquerda, né? Jesus tem e tinha esse formato já. Tanto que ele ficou milhares de anos se preparando para conseguir ter um perispírito e para encarnar num corpo somático como ele teve, né? Gerado por José e Maria. E nesse momento ele vivenciou no corpo os 33 anos dele de vida, que foi um sacrifício enorme para ele por ser aquela luz já sem perispírito, né? Sem a forma humana. Então, nós só temos esse perispírito porque a nossa forma biológica de evolução aqui no planeta Terra exige esse perispírito que nós criamos aqui para a nossa evolução, criado por esses engenheiros que estão no plano espiritual, tratando na nossa evolução. Aí aqui a conceituação do que é Deus, o que devemos entender por infinito. Eu acho que vamos passar rápido por aqui. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, o homem e a mulher o criou. Isso no Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E aí, quando nós falamos e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, nós não conhecíamos Deus, mas nós conhecíamos a nossa imagem. Qual foi a solução que nós demos para como é Deus? É o primeiro quadro, é o quadro da esquerda. Eu não conheço Deus, mas se Deus se ele deu a nós a imagem dele, como vamos desenhá-lo, né? Ali o velhinho de barbas apontando e os anjos ao redor dele. Aí já vem João, né? Muito tempo depois, né? 3.000 anos depois, e Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, confirmando que nós espíritas já sabíamos, né? Deus como energia, como espírito, como inteligência. Aí é o segundo quadro. E aí nós voltamos lá atrás, né? E lembramos que nós somos o espírito, que é o primeiro, que só tem a forma humana porque estamos nesse planetinha aqui, nessa escola, que o nosso uniforme exige. Então, a gente sempre traz para o que nós conhecemos o que o profeta diz, né? O que o plano espiritual nos traz. Então, o primeiro quadro é trazer Deus à imagem do homem. E no segundo, a partir de João e o Espiritismo, não. Nós somos espíritos, estamos temporariamente nessa carne, temos esse perispírito, Deus é a energia, e nós somos a imagem e semelhança dele, porque somos energia, o que prova que nós criamos conceitos para viver nessa escola que é o planeta Terra. Isso é importante a gente perceber agora, que lá na frente a gente vai entender por que honrar pai e mãe é tão importante desde o Antigo Testamento. Por que ele está contido, inclusive, nos 10 mandamentos. Princípio espiritual. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. A Gênese, capítulo 11. Já a Gênese do Kardec, nesse caso. E, nesse caso, tem existência própria, não se origina do princípio material. Aqui ele já mostra, né, de onde funciona esse princípio espiritual, como é a criação dele. Se há dois elementos gerais no universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados pelo elemento inteligente, como os corpos inertes são formados pelo elemento material? É evidente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. O momento e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Na verdade, o plano espiritual cada vez mais vem nos trazendo a informação que um grande salto para nós como espíritos é quando nós criamos a nossa individualidade. Então, muitos e muitos anos a gente vem encarnando em seres inferiores e não tendo a individualidade que nós somos como seres humanos. O salto para a individualidade
é um salto qualitativo maior, por exemplo, que nós chegarmos ao espírito puro. Então, demora muitos e muitos anos até a gente conseguir alcançar a individualidade que nós somos. É um salto de muita qualidade isso. Ganhar a condição de sermos o que sermos eternamente. E no momento que você ganha essa individualidade, você não vai retroagir, nunca mais se deixa de ser essa individualidade, está fadado a alcançar a perfeição, mais ou menos rápido, depende da sua capacidade, da sua disciplina, da sua força de vontade como espírito para evoluir. E princípio material, fluido cósmico universal, fluido espiritual e fluido vital. Bem rápido também, porque a gente tem pouco tempo hoje. Essa apresentação é um seminário. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva geradora de mundo e dos seres. Ele está falando aqui do fluido cósmico universal, que já vinha sido falado por Sócrates, Platão, Diógenes, desde a época da Grécia. Desde aquela situação, ele já trazia essa condição desse fluido de todo o universo. Depois ele foi discutido e tirado da física clássica, inclusive por Einstein, mas agora com a física quântica volta como uma teoria forte de que é uma matéria e que engloba todo o universo. Até onde a gente acha que não tem matéria, existe esse fluido cósmico universal. Mais uma vez, o Espiritismo comprovando a veracidade de tudo que trouxe, né? E a ciência trazendo e comprovando ela, passando até por cima de grandes gênios como foi Albert Einstein, né? É a matéria elementar primitiva da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Gênese, capítulo 14, versículo item 2. Fluido vital. Fluido vital é encontrado em todos os corpos vivos da natureza. Fluido vital é que nos dá a vida, é que está impregnado nos nossos órgãos e que mantém a nossa vitalidade, né? Elemento básico da vida, é mantido pela ação dos órgãos físicos, impregnado pelo fluido vital, pelos alimentos, ar, centros de força. Sua quantidade não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia conforme as espécies. Alguns animais vivem mais do que outros por causa disso. Não é constante em indivíduos de uma mesma espécie, nem no mesmo indivíduo. Algumas pessoas vivem mais do que outras, né? Então, esse fluido vital está dentro dos nossos órgãos e que mantém a circulação da vida. E nós trazemos, pelo alimento, ar e centros de força, momentos de revigorar, né? E através do passe também. Pode se transmitir de um indivíduo a outro, ao desencarnar é restituído à fonte universal, né? Tudo isso mostrando que é a base da nossa existência. Intelectualização da matéria. Fluido espiritual, mais o fluido material, evolução. Então, nós precisamos passar pela matéria, e aí sempre há uma diferença de potencial. Se o código genético daquela matéria que nós estamos animando quando encarnamos está acima do espírito, o espírito aprende com ela, aprende lições orgânicas e lições morais, que é o nosso dia a dia, aprender o que é certo, o que é errado, o que nos faz sofrer ou não, e etc. E o contrário também, quando o espírito é muito acima daquela condição genética, aquela condição genética começa a sofrer a mutação genética e ela cresce. Então, Darwin estava certo quando ele fala da evolução natural das espécies, assim como o Deus, né, o João e todo o Antigo Testamento, quando fala que Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para essa evolução. Nós somos a imagem e semelhança de Deus em espírito, em energia, e a matéria evolui de acordo com a nossa evolução e evolução natural das espécies, segundo Darwin. E aí entra os 10 mandamentos. Por que que nos 10 mandamentos entra o item 4, que é a honra pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor te Deus dará? Porque são os itens mais importantes para a evolução do planeta. Naquela ocasião, o mais importante era conhecer o Deus, era implementar o monoteísmo, né? Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim, não farás imagem talhada e nem figura nenhuma do que está no céu ou na terra, nem de tudo que está nas águas ou debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes renderá culto soberano. Trazer a condição e a percepção do Deus único, do monoteísmo. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, o respeito máximo a esse Deus.
Lembra-se de santificar o dia de sábado, passar as informações, já que era um povo escravo, trabalhava de domingo a domingo, vamos criar um dia, né, para que você transfira essas informações, para que você leve isso para o futuro, como nós estamos estudando hoje, por exemplo, os 10 mandamentos. E aí vem, quarto, honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Isso é simplesmente a reencarnação. E aí, quando a gente começa a perceber nas obras de André Luiz, no nosso dia a dia como espíritas, nas dificuldades que nós temos de encarnar, nós entendemos o que é o item 4. Se você não honra seu pai e sua mãe, quem vai querer te receber na reencarnação? Qual é a família que quer o filho ingrato? Qual é a família que quer aquele filho que não respeita o pai e mãe, que traz um monte de problema para a família? Todo mundo, assim como nós, queremos que os melhores filhos do mundo. Queremos receber na carne as pessoas que nós temos uma boa relação. É só pegar a obra de André Luiz e ver, por exemplo, a dificuldade de Sigismundo reencarnar, porque tinha dificuldade de pai e mãe. Então, o plano espiritual já estava olhando e vendo o seguinte: eu preciso preparar um ambiente para que esses espíritos consigam receber, que esses espíritos consigam conviver. Criar esses laços familiares de harmonia espiritual é indispensável para a evolução. Por quê? Porque muitas das encarnações elas não são nem amparadas pelo plano espiritual ainda. Acontecem quase que automaticamente. No caso de Sigismundo, que é um ótimo exemplo para a gente, já tinha tentado 2 ou 3 vezes e tinha um amparo de uma mentorização enorme para acontecer. E mesmo assim, pelas dificuldades que eles tinham de harmonia, né, pelas inimizades do passado, foi muito difícil ele reencarnar. E aí, depois de algumas tentativas, ele vem. Então, se eles não preparam como um mandamento fundamental, em que Jesus repete todas as vezes, honrar pai e mãe, dificilmente nós teríamos hoje a população que existe no planeta. Dificilmente conseguiriam ter tantas encarnações a mais do que os desencarnes que aconteciam, e a população nunca cresceria. E nós não teríamos hoje a condição que nós temos no planeta. Então, honrar pai e mãe é pegar o princípio básico que nós estudamos até agora, que é o espírito passar pela matéria para a evolução espiritual dele e o crescimento da matéria. Esse é o item 4, honrar pai e mãe. Preparar a reencarnação. Garantir algo que é um preceito universal e que nós precisamos desenvolver na Terra, e precisávamos muito para isso. Aí eu trago aqui uma entrevista de André Luiz, dada em 1964. Eu ainda tenho 5 minutos. Nessa entrevista, concedida ao diretor do Anuário Espírita para edição, em 1964, número 1, André Luiz, em espírito, respondeu às perguntas formuladas de números ímpares através do médium Valdo Vieira e as de números pares através de Francisco Cândido Xavier. Os temas são os mais diversos: vida atual, sexualidade, homossexualidade, reencarnação, etc. 1964. Pergunta 1. Qual a quantidade aproximada de habitantes espirituais em idade racional que se desenvolve presentemente nas circunvizinhanças da Terra? Será lícito calcular a população de criaturas desencarnadas em idade racional, quer dizer, já pode encarnar num corpo humano, nos círculos de trabalho em torno da Terra, para mais de 20 bilhões, observando-se que a alta percentagem ainda se encontra nos estágios primários, quer dizer, primeiras encarnações, ainda muito atrasados, da razão, e sendo esse número passível de alterações constantes pelas correntes migratórias de espírito em trânsito nas regiões do planeta. Então, alguns espíritos já conseguem encarnar em corpos humanos, então essa quantidade ela pode se alterar. Então, quando ele diz que tem 20 bilhões de espíritos no plano espiritual e a população em 1964 do planeta era em torno de 5 bilhões, então são 25 bilhões autores de espírito. Naquela ocasião, o Enem era 4 alunos para cada vaga. É só fazer a conta. Então, existiam 4 espíritos no plano espiritual, ou 20 bilhões de espíritos, para 5 bilhões de encarnados. Já era um Enem complicado. Se nós voltássemos no tempo de Jesus, a população estimada do planeta inteiro, há 2021 anos atrás, era de 250 milhões de habitantes. Com 250 milhões de habitantes, é um pouco mais do que nós temos no Brasil hoje, no planeta inteiro. Se tem 25 bilhões, eram 100 alunos para cada vaga. O Enem, na época de Jesus, era muito mais difícil do que
era em 64 e muito mais do que agora, que é menos de 3 para cada vaga. A população do planeta é 7,8 bilhões. Então, isso é para a gente ter uma ideia de como era difícil e como foi complicado popular o planeta. Imagina se você não honrasse pai e mãe. Por isso que era um preceito tão importante para garantir e preparar essa evolução espiritual através da reencarnação. Não dava para falar de reencarnação. Então, falávamos e falamos de pai e mãe. A reencarnação é imperativa em todos os orbes do universo, quer dizer, em todos os planetas do universo. Mais razoável dizer que a reencarnação é princípio universal. Então, a gente fala em pai e mãe e nesse corpo biológico aqui no planeta Terra. Mas a passagem da energia espiritual pela matéria, ela é indispensável em qualquer lugar do universo. Talvez tenha outro nome em outro planeta, em outro orbe. Mas aqui é o pai e mãe. E por isso precisa harmonizar essa relação entre pais e filhos, né? Compreendendo-se que existem esferas sublimes nas quais a reencarnação como recurso educativo já atingiu características inabordáveis ao conhecimento humano atual. Resposta de André Luiz. Essa já é a pergunta 21. São 32 perguntas. Eu escolhi algumas para a gente conversar aqui e entender por que aparecia lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento várias vezes o honrar pai e mãe. Pergunta 25. Todas as reencarnações, mesmo dos indivíduos vinculados a condições de são objetos de um planejamento detalhado por parte dos administradores espirituais? Aí André Luiz responde. Essa é a última que eu vou ler com vocês, porque acabou o tempo. Há renascimentos quase que automáticos, principalmente se a criatura ainda permanece à fronteiriça animalidade, entendendo-se que quanto mais importante o encargo do espírito corporificar-se junto à humanidade, mais dilatado e complexo é o planejamento da reencarnação. Então, a maioria das encarnações, pelo menos até 64, eram automáticas. Se você não tinha afinidade fluídica e espiritual com aquele espírito, você não receberia como filho. Poucas eram ainda preparadas, planejadas pelo plano espiritual. Então, a maioria eram casas transitórias e reencarnações automáticas. O pai e a mãe estavam ali copulando, né, preparando o ambiente e o espírito já afinizado com ele, encarnando, ou não. Quantos abortos espontâneos aconteciam? Então, harmonizar pai e mãe, criar esse elo familiar, era a única forma que tinham, e por isso está tão importante no Antigo e no Novo Testamento, para criar esse ambiente do espírito encarnar e essa troca entre a matéria, entre o fluido espiritual e o fluido material para a nossa evolução. E aí estamos chegando hoje a 7,8 bilhões de espíritos no planeta, né? A população do planeta passando por todas as intervenções que temos que passar e vendo que de 64 para cá, por exemplo, muita coisa já evoluiu. Né? Então, é por isso que a gente vê esse item 4 nos 10 mandamentos, como item antes de não roubar, de não matar, e etc. Por quê? Porque é o item específico que fala sobre a reencarnação, a troca de experiência entre o fluido espiritual e o fluido material. Então, toda vez que a gente vê no Antigo, no Novo Testamento, ou em qualquer outra literatura, né, judaica, muçulmana, esse tema do pai, da mãe, do elo familiar, da importância, é por causa dessa condição energética, dessa condição de evolução do espírito que é indispensável para a evolução e o crescimento do planeta. E aí existem outras, né? Pergunta 32. Essa entrevista é muito interessante. Se vocês puderem buscar no Google, né, Anuário Espírita, 1964, André Luiz, tem perguntas sobre homossexualidade, sobre a evolução dos espíritos. É muito interessante. Eu escolhi algumas aqui só para a gente ver o quanto é complicado do plano espiritual tratar esse item, né, a reencarnação. Até porque a quantidade de aborto ainda é muito grande, né, abortos forçados e decididos. Então, tudo isso está no contexto do que a gente tem que combater e lutar aqui, né, nesse dia a dia para a evolução, que a maior escola, não tenho dúvida nenhuma, é passar pela carne, é reencarnar e viver o maior tempo possível que nós pudermos em cada encarnação. E é isso. Passei 3 minutos e agradeço. Já entrego a Sara e a gente precisa de mais tempo para conversar sobre esses temas. É verdade. Nós vamos um dia abrir uma sessão de estudos para aqueles que queiram fazer
uma hora de estudos e a gente abre a sala por 1 hora, mais ou menos, para você poder explanar melhor, né? Pode ser? Posso sim, marcar? A gente vai pode. marcar depois, tá? E aí trocar experiência, as pessoas perguntam, a gente bota a apresentação, é melhor. Aham. Então, a gente vai marcar, né? O Hernani gosta muito desses temas, ele tem um carinho especial por esses temas mais científicos, e a gente vai marcar um dia. Quem quiser participar, aí depois avisa e a gente marca, tá bom? Combinado, Hernani? Perfeito, tá ótimo. Obrigada, meu querido. Obrigado. E agora, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, como nos mostrou o Hernani hoje, a importância de pai e mãe. Que os nossos pais, onde quer que estejam, encarnados ou desencarnados, recebam o nosso agradecimento, a nossa honra e a nossa gratidão por eles terem nos recebido nesta encarnação. Que eles possam seguir o caminho deles, sempre levando a nossa gratidão e a nossa certeza de que eles nos deram um grande presente de podermos estar aqui, como estamos na noite de hoje, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina, aprendendo um pouco mais sobre nós mesmos e sabendo da responsabilidade de honrarmos o nosso Pai e a nossa mãe. Nos abençoa, Senhor, nos inspira e nos protege. Abençoa, Senhor, aqueles que neste momento, infelizmente, não respeitam seus pais e as suas mães. Aqueles que passam por cima desse processo tão complicado, que é justamente o processo de aprendizado familiar. Que as bênçãos de Deus recaiam também sobre eles, como recaem sobre nós. E que possamos nós, todos nós aqui presentes, que somos pais e que somos mães, termos em nós a responsabilidade, não só de darmos condições dos nossos filhos reencarnarem, mas principalmente de estender-lhes as mãos e ajudá-los a progredir. Que a paz do Senhor esteja conosco, que Deus nos abençoe e possamos agora estar mais relaxados e mais tranquilos para passarmos para os passos. Graças a Deus.